As promessas do nosso Deus, ela nos ajuda a termos esperança e fé. É importante nós olharmos para elas, porque elas nos servem como consolo e também nos dá ânimo. Esse é o estudo de número 1187 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente, Ele te fortaleça, Ele traga a esperança para a tua vida. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Que nós possamos estar sempre meditando nas promessas do nosso Deus, na sua palavra, e que possamos trazer à nossa memória para que tenhamos esperança. Vamos ao nosso tema? Promessas de Deus em Isaías, capítulo 58. Nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 58, do verso 8 ao verso 11. Vamos nos lembrar que o povo israelita, eles estavam querendo que Deus fizesse justiça a seu favor. Até jejuavam para que isso acontecesse, mas eles não agradavam ao nosso Deus, pois o jejum que eles faziam era somente no exterior. Isaías capítulo 58, verso 3, a parte A diz assim: e questionaram, por que jejuamos regularmente se tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? Eles pareciam estar indignados, eles queriam viver o cumprimento das promessas de Deus, mas os seus corações estavam longe de Deus, e eles estavam agindo de forma a buscar seus próprios interesses, mas o Senhor respondeu a eles. Vamos ver? Isaías 58, verso 3, a parte final. A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorai os vossos trabalhadores. Não foi somente isso, mas o profeta Isaías mostrou a eles que o jejum deles estava sendo superficial. Eles estavam separando um dia para parecerem contritos diante de Deus, mas o verdadeiro jejum que agrada ao nosso Deus estava sendo ignorado. Vamos ver? Isaías 58, verso 6 e verso 7. Não, nada disto. O jejum que desejo não é este: que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontrastes e não recusar tua ajuda ao próximo? É impressionante nós olharmos o que o Senhor fala. Não adianta fazer jejum só no externo, estar maltratando, estar desprezando, estar humilhando, estar tratando o outro com desdém. O nosso Deus, Ele conhece os nossos corações. O nosso Deus nos ensina através da sua palavra que devemos amar a Ele e amar ao próximo. E os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o Senhor conhece todos. Para Ele não existe oculto, não existe escondido. E o nosso Deus nos ensina o que verdadeiramente o agrada, assim como o profeta Isaías ensinou os israelitas. Nós pensamos que podemos cobrar as coisas do nosso Deus e não nos arrependemos dos nossos pecados, daquilo que estamos fazendo, mas achamos que Deus nos deve o cumprimento de sua promessa. E olha, pasmem, muitos jogam na cara de Deus, que fazem jejum, que dão ofertas, que dão dízimos e não estão vivendo o cumprimento da promessa dele. Mas é importante pararmos para refletir. Por que será que ainda não estamos recebendo a vitória que Deus nos prometeu? Pense nisso, é muito importante. O nosso Deus, ele não deve nada para ninguém. Mas nós sim, nós somos devedores a Ele. Após o Senhor, através do profeta Isaías, advertir e ensinar o povo sobre o que verdadeiramente agradava ao Senhor,
Ele fez algumas promessas que resultarão em bênçãos para o seu povo. A primeira promessa de Deus que eu quero meditar com você é promessa de tempos de bonança. Isaías capítulo 58, verso 8, a parte inicial, que diz: quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada. Podemos pensar em tempos de bonança, pois depois de uma noite que simboliza tristeza, dificuldade, escuridão, trevas, o que vem? Vem o raiar da luz. O salmista fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós podemos pensar em justiça, em paz com Deus, porque a luz do Senhor brilha e a sua glória se virá sobre nós. No Salmo 37, verso 6, diz assim: ele exibirá a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele peleja por nós com justiça e graça. É Ele quem honra. É Ele que exalta os seus filhos. Mas muitas vezes a nossa vitória vem, sabe do quê? Da renúncia. Isaías capítulo 58, verso 10 diz assim: se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscarem satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como meio-dia. A renúncia é importante na vida do cristão. Nosso Jesus nos ensinou que quem quer ser um discípulo dele, seguir a ele, deve negar-se a si mesmo, ou seja, deve renunciar a si mesmo, seus desejos, porque muitas vezes nós queremos agir com justiça própria ou olhando somente para o nosso interesse, para aquilo que nos importa, ou seja, para o nosso próprio umbigo. Salomão, ele nos ensina que existe um processo. Provérbios capítulo 4, verso 18. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Vereda é o caminho, os nossos caminhos. E nos nossos caminhos tem que ter a presença do Senhor em todo o tempo, pois assim seguiremos os passos do nosso Senhor, faremos o que lhe agrada, obedeceremos às suas orientações, desfrutaremos da sua gloriosa presença e agiremos corretamente para com Deus e também para com os homens. Dia após dia, a nossa vida vai brilhando. Quanto mais estamos na presença do nosso Deus, mais parecido com Ele ficamos. A segunda promessa de Deus está em Isaías capítulo 58, verso 8, a parte B, que diz: e prontamente surgirá a tua cura. Olha que versículo interessante, porque prontamente é que não tarda, é imediatamente, é que opera e reage sem demora. Nós podemos nos lembrar da promessa de Deus condicional a seu povo sobre cura. Vamos ver, segundo Crônicas capítulo 7, verso 14. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. A promessa é condicional. Por que condicional à ação do povo? O povo que chama pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, buscar a face e se afastar dos seus maus caminhos, então seriam ouvidos, perdoados e curados. Muitas vezes, assim como os israelitas, nós queremos cobrar a justiça de Deus a nosso favor e nós continuamos cometendo os mesmos pecados, ou simplesmente, se demorar a promessa de Deus a se cumprir, muitos acabam se irritando com Deus e desistem, pois acham que Deus é infiel, que Deus não o ama e que Deus não age. Mas o nosso Deus é o Jeová Rafá, o Deus que nos cura, o Senhor que nos sara. Ele tem prazer em nos ajudar, em nos abençoar e nos curar.
principalmente a cura que precisamos. É a cura do pecado, é a cura da alma, é a cura espiritual. O nosso Deus é bom e Ele tem todo o poder para também curar o nosso físico. Êxodo capítulo 15, verso 26 diz, declarando: se ouvires atento a voz de Yahvé teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te sara. Outra versão diz, eu sou o Senhor que te sara. Glória ao nosso Deus. Ele tem todo o poder para nos curar fisicamente, mas o principal, você nunca deve perder o foco, é a cura espiritual. Terceira promessa de Deus, teremos o nosso Jeová Tsidkenu conosco, que significa o Senhor, justiça nossa, e o nosso Senhor está conosco. Isaías capítulo 58, verso 8, a parte C diz, a tua retidão caminhará diante de ti. Outra versão diz, a tua justiça irá diante de ti. Deus é justiça. O nosso Deus, o Jeová Tsidkenu, Ele é justo. Salmos número 7, verso 9 diz, Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Nosso Deus é justiça e justiça perfeita, pois a justiça do nosso Deus é reta, é cheia de misericórdia. Nós podemos cometer erros, mas o nosso Deus, Ele não comete. Deuteronômio capítulo 32, verso 4, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Devemos estar seguindo, servindo e imitando ao nosso Senhor, porque Ele é justiça verdadeira, Ele é cheio de amor e perdão. Através da justiça do nosso Senhor, nós somos declarados justos, pois somos justificados por Ele. A quarta promessa de Deus é que nós seremos guardados por Ele. Isaías capítulo 58, verso 8, a parte D diz assim, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. A glória do Senhor nos guarda, assim como estava com os israelitas no deserto, protegendo-os dos inimigos. Êxodo capítulo 14, verso 19. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás. Os inimigos não podiam ver e nem alcançar os israelitas enquanto eles estavam atravessando o Mar Vermelho. Por quê? Porque Deus os estava guardando. Assim acontece conosco, assim como Deus guardou o povo israelita e os inimigos não chegaram a eles, o Senhor nos guarda. O Senhor é a nossa retaguarda, como o profeta Isaías afirma. Isaías capítulo 52, verso 12 diz, mas não haveis de sair apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porquanto Yahvé irá à vossa frente, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Nosso Deus é a nossa segurança. Ele caminha conosco, nos protegendo, nos escondendo. Nele estamos seguros e pode ter certeza, nele você pode confiar, você pode descansar. A quinta promessa de Deus é que seremos ouvidos por Ele. Isaías capítulo 58, verso 9 diz assim, clamarás a Yahvé e Ele te atenderá, gritarás por socorro e o Eterno te responderá, eis-me aqui, mas isto se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. É interessante analisarmos que servimos o Deus de justiça e que devemos afastar o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e também
A falsidade não pode ser encontrada em nós, pois servimos o Deus vivo, o Deus verdadeiro, Deus poderoso, amoroso e justo. O Senhor nos ensina através da sua palavra. Temos a promessa dele que somos ouvidos e que recebemos dele toda a atenção. Salmo 34, verso 15, o salmista Davi diz que os olhos do Senhor contemplam o justo e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Nosso Senhor está atento a nós, Ele não nos abandona, assim como ouviu as orações dos seus servos, que nós podemos conferir na Bíblia Sagrada. O Senhor, Ele deu atenção a eles e Ele dá atenção a cada um de nós. Vamos ver o exemplo de Davi? Salmo 18, verso 6. No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Nosso Deus é muito bom, nosso Deus é maravilhoso, Ele nos ouve. Ele nos contempla e Ele age a nosso favor. A sexta promessa de Deus: nas noites escuras das nossas vidas, o Senhor, Ele brilha em nós. Isaías capítulo 58, verso 10. Eu vou falar novamente esse versículo. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Deus transforma a maldição em bênção. Deus, Ele nos dá alívio, Ele nos dá consolo, conforto, esperança, paz e alegria. Assim como Ele deu a Paulo mesmo diante do sofrimento, da prisão, dos momentos difíceis, ele tinha a luz de Cristo brilhando dentro dele. Nosso Senhor Jesus é a luz que veio ao mundo e Ele habita em nós através do Espírito Santo. Nós temos o nosso Deus conosco e Ele é digno de toda confiança. Vamos nos lembrar de Jó, que passou por um momento de trevas, mas ele tinha certeza que o Deus que ele servia por fim se levantaria a favor dele. Jó capítulo 11, verso 17 diz assim: a tua vida ressurgirá como o meio-dia, a escuridão se transformará em uma nova e reluzente manhã. Que palavra tremenda! Zofar é um dos 3 amigos de Jó e ele, em seu discurso, ele ensinou a Jó que a escuridão, o momento difícil da vida, poderá ser transformado pelo nosso Deus em uma nova e reluzente manhã. Eu vou concluir com a 7ª promessa de Deus, que é a promessa de ser guiado por Ele. Isaías capítulo 58, verso 11 diz: Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Nosso Senhor Jesus é água viva, é água da vida. E quantas promessas estão contidas nesse versículo de Isaías 58, 11. Olha, ossos revigorados, ou seja, pleno vigor na caminhada cristã, porque o Senhor está conosco, jardim regado e cuidado pelo Senhor, sabe, cheios da presença gloriosa do nosso Deus, além de sermos guiados constantemente e continuamente pelo Senhor. E no versículo 14 de Isaías, capítulo 58, diz que nós encontraremos no Senhor a nossa grande alegria e vitórias. Tem pessoas que buscam se satisfazer com as coisas desta terra, mas olha, Isaías 58, verso 14 fala: o nosso Deus é o motivo da nossa grande alegria e é dele que vem a vitória. Ele é a fonte de toda a bênção. Que possamos nos alimentar sempre da palavra do Senhor, onde encontramos respostas, encontramos direcionamento, ânimo, vigor, fortalecimento
fortalecimento, consolo, esperança e alegria. Olhando para as promessas do Senhor, nós conseguiremos seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.